Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o convite do Serviço de Telesaúde da UFG. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra, e eu pretendo contribuir, se Deus quiser, muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo de Paiva Siqueira, sou médico, sou especialista em medicina de família e comunidade, faço mestrado na UFG em ensino na saúde, e eu fui convidado para abordar o tema de chikungunya, especialmente focado na questão do tratamento. Mas antes da gente falar do tratamento, é imperativo que a gente retome algumas coisas, como, por exemplo, a questão epidemiológica, o quadro clínico. Então, eu queria fazer essa revisão primeiro. Lembrando que os objetivos da aula estão listados conforme o slide. A gente vai fazer uma breve introdução, vai falar da epidemiologia da doença, definir o caso, o que é um caso suspeito, o que é um caso definido, o que é um diagnóstico clínico, o que é um diagnóstico sorológico, vai trazer os sintomas que o paciente apresenta e a gente vai falar do tratamento nas 3 fases da doença. A gente quer falar do tratamento na fase aguda, na fase subaguda, que é entre 6 semanas e 90 dias, e o tratamento na fase crônica. Então, quando a gente fala do vírus da chikungunya, a gente tem que lembrar que, na verdade, o vírus da chikungunya ele veio trazido da África. O primeiro caso relatado foi na Tanzânia, em 1950, e ele é um vírus que pertence à família Togaviridae. Ele é caracterizado como uma arbovirose, porque ele é transmitido pelo Aedes aegypti, e o seu nome vem do dialeto do local de onde ele surgiu, do primeiro caso. Ele chama chikungunya em si, significa curvar-se para a frente ou contorcer-se. Eles decidiram colocar esse nome justamente devido à intensidade da artralgia que a doença causa. No Brasil, o primeiro caso autóctone foi em 2014, ou seja, o primeiro caso nativo, sem ter sido importado ou sem ter sido de outro paciente que foi contaminado em outro lugar e trazido para cá. O primeiro caso autóctone no Brasil foi na Bahia, em 2014. A incidência e a mortalidade do chikungunya no Brasil tem um padrão semelhante. Você pode perceber que tanto a incidência quanto a mortalidade, os primeiros lugares são em Minas Gerais e Bahia. O terceiro lugar é que vai variar. Na incidência, Espírito Santo ganha de São Paulo, e na mortalidade, São Paulo é que sai na frente. Lembrando que isso também tem um certo viés de amostra, porque se em Minas Gerais eu tenho mais casos, então, obviamente, em Minas Gerais eu vou ter mais mortes, né? Mas então a gente precisa avaliar esses dados com cautela. Em 2024 já foram notificados, só esse ano, já foram notificados quase 200 mil casos suspeitos. Houve um aumento de 67% na quantidade de casos suspeitos se comparado ao ano passado. E, novamente, a região mais afetada no Brasil é a região sudoeste. Quando a gente fala da epidemiologia, eu trouxe aqui para vocês esse gráfico que é da Organização Pan-Americana de Saúde, que eles trazem justamente a quantidade de casos no decorrer das semanas epidemiológicas do ano. Então, veja bem, o número de casos de chikungunya é muito mais comum no período chuvoso, nesse primeiro trimestre do ano, nas primeiras 14, 15, 16 semanas epidemiológicas do ano, se comparados aos demais períodos do ano. E você pode ver que o azul escuro está relacionado ao número de casos que a gente viu em 2024 e o azul claro, o número de casos em 2023. Dá para ver nitidamente a diferença e o boom que a gente teve no número de casos comparando no mesmo período entre os 2 anos. Então, é um assunto emergente, é um assunto que a gente precisa se atualizar para saber manejar o paciente não só na atenção primária, mas também quando referenciar para que ele tenha a atenção adequada no nível secundário. Definição de caso suspeito de chikungunya, a gente está utilizando
A referência da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eles definem o caso suspeito da seguinte forma: o paciente precisa ter os critérios clínicos e epidemiológicos. De critérios clínicos, eles falam de febre abrupta, de maior que 38,5, ou seja, uma febre semiologicamente considerada alta, associada à artralgia e à artrite intensa, de início agudo, sem explicação por qualquer outra doença médica. Então, veja bem, o paciente de repente começou um quadro de febre alta e artralgia ou artrite, eu preciso pensar em chikungunya. Lembrando que a artralgia é tão somente a dor nas articulações, enquanto que a artrite a gente está falando de sinais flogísticos nas articulações. Então eu estou avaliando uma articulação que está com edema, com calor, com rubor e com dor ao toque. Perfeito? Além dos critérios clínicos, a gente precisa falar dos critérios epidemiológicos. Nos critérios epidemiológicos, a gente coloca indivíduo que reside ou visitou área endêmica ou epidêmica no prazo de 15 dias antes do início dos sintomas. Veja bem. Então, não é a questão de o paciente estava na área. Não. A questão é se desenvolveu, vamos supor que hoje é dia 16. Dia 16, ele começou a desenvolver os sintomas. Mas nos últimos 15 dias ele estava em área endêmica, estava no Sudeste, estava na Bahia, e depois dessa viagem, 15 dias depois, desenvolveu os sintomas, aí eu preciso pensar que ele preenche critério epidemiológico. Dos critérios laboratoriais, existem várias maneiras de identificar o vírus. Pode fazer o isolamento viral, pode fazer PCR, pode fazer pesquisa de anticorpos e pode detectar, inclusive, os anticorpos neutralizantes. Então, a gente considera o caso suspeito primeiro, o paciente que apresenta critérios clínicos e epidemiológicos. Pronto. Caso confirmado é o caso suspeito com qualquer critério laboratorial positivo. Então, o paciente tem os sintomas, veio de área endêmica e tem um exame positivo, acabou. A gente considera como caso confirmado. E, por fim, o caso atípico, que é quando o paciente apresenta manifestações que a gente não esperava que a gente ver na doença. Então, veja bem, quando a gente fala do quadro clínico da chikungunya, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é chikungunya, na maioria das vezes, é sintomática. Chikungunya não vai passar batido. E você vai perceber no seu paciente que o quadro é chamativo, porque é um quadro que limita funcionalmente o nosso paciente. Então, a infecção aguda é sintomática em até 97% dos casos, e artralgia e ou artrite praticamente em 100% dos casos, justamente porque é o sintoma que mais chama atenção. Agora, se você é de uma região do Brasil que é mais importante, por exemplo, aqui em Goiás, é muito mais incidente quadros de dengue do que de chikungunya. Como é que eu vou saber e como é que eu vou diferenciar as duas doenças? Veja bem, a artralgia na dengue é uma artralgia relatada e que não é incapacitante. Geralmente o paciente cita por cima, eu tô com dor no corpo, eu também tô com dor nas articulações. Não é algo que chama a atenção do paciente. Ao contrário da chikungunya. Na chikungunya, a articulação sofre. É uma lesão erosiva, então o paciente sente dor intensa desde o início do quadro e é uma dor incapacitante. O padrão de artralgia é poliarticular, ou seja, envolve mais de 4 articulações, e simétrico, ou seja, afeta tanto o lado direito quanto o lado esquerdo ao mesmo tempo. Os locais mais comuns de acometimento da chikungunya começam nas mãos, punhos, tornozelos e pés. Ou seja, ele tem uma preferência periférica. Significa que não pode acometer axial? De forma alguma. Não é porque tem a preferência periférica que exclui o acometimento axial. Além dos sintomas, que são os clássicos, febre, artralgia ou artrite, quais outras manifestações chamam a atenção para a chikungunya? Astenia e mialgia, em 60% a 93% dos casos, cefaleia, presente em 40% a 81% dos casos, e o clássico exantema maculopapular, presente em 34% a 50% dos casos. Lembrando, eu gosto de colocar essas incidências eu gosto de colocar a incidência desses sintomas justamente para você pensar na probabilidade pré-teste, para raciocinar probabilisticamente em cima do paciente. O paciente tem febre e artralgia. Show, eu considero que é um caso suspeito. Além de você considerar que é um caso suspeito, o paciente apresenta astenia e mialgia. Opa, a probabilidade pós-teste é maior ainda. O paciente, além disso, apresenta cefaleia. Opa, a probabilidade pós-teste aumenta ainda mais. O paciente apresenta exantema. Percebe? Então, quanto mais desses sintomas estão presentes, maior é a probabilidade pós-teste, maior é a chance do paciente, de fato, ter o diagnóstico de chikungunya.
Além disso, outros sintomas que são inespecíficos também fazem parte do quadro. Náuseas com vômitos, fotofobia, dor retroorbital, linfadenopatia cervical ou até mesmo generalizada. Quando a gente fala agora das manifestações atípicas da chikungunya, são alterações que não chamariam a nossa atenção de primeira consulta. Porque quando a gente fala de chikungunya, o que a gente espera é febre e artralgia intensa. Ponto. Agora, existem casos que chamam a nossa atenção e que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente fala, por exemplo, de manifestações cutâneas, hiperpigmentação, úlceras afitosas, eritema nasal, alterações renais, insuficiência renal, que é geralmente associada não só ao abuso de AINE, mas relacionada ao dano endotelial, alterações de nefrite, alterações pulmonares, alterações gastrointestinais, cardíacas, neurológicas. A maioria dessas interações que eu estou falando por último, a maioria dessas manifestações que eu estou falando por último, são manifestações mais incomuns e mais raras. Eu não espero, por exemplo, que o paciente desenvolva insuficiência cardíaca por causa de chikungunya. Eu não espero que o paciente desenvolva encefalite, meningoencefalite por conta de chikungunya. Mas é possível. É raro, mas é possível. Então a gente precisa ficar atento às possibilidades etiológicas dessas manifestações que são atípicas para a doença da febre de chikungunya. Além dessas manifestações atípicas, a gente também precisa definir o que é a doença articular inflamatória crônica pós-chikungunya, porque você já sabe que o vírus da chikungunya tem uma ação erosiva, lesiva e destrutiva das articulações na qual ele acomete. Então, como que eu vou fazer com o paciente para tratar ele de forma adequada? E quando que eu vou fazer com o paciente para pensar assim, não, esse paciente infelizmente desenvolveu a sequela do chikungunya e ele precisa de mais atenção, ele precisa de tratamento e acompanhamento por um período prolongado. Primeiro, a gente considera que ele tem a doença articular inflamatória crônica pós-chikungunya primeiro. Se houver o acometimento de pelo menos 4 articulações com artrite, lembrando que a artrite é diferente de artralgia, a gente já falou essa diferença conceitual. A duração dos sintomas é de pelo menos 6 semanas e não tem o diagnóstico alternativo para esse quadro. Quando a gente fala de diagnóstico alternativo para esse quadro, se eu estou falando de acometimento de articulações das mãos, o diagnóstico de diferencial que chama a nossa atenção é a artrite reumatoide. Se houver a suspeita de artrite reumatoide, a gente precisa fazer a investigação com calma, porque eu só posso fazer o diagnóstico da doença crônica pós-chikungunya se eu excluir as demais causas das manifestações. Além disso, a artrite precisa ter, primeiro, um critério inflamatório, ou seja, sinovite, calor, rigidez matinal prolongada, que é maior que 30 minutos, e a dor inflamatória, que é aquela característica clássica de melhorar com o esforço e piorar com o repouso ou durante a noite. E letra B, igual eu já falei para vocês, esse quadro não é justificado ou não preenche os critérios diagnósticos para artrite reumatoide, espondiloartrites e é eliminadas outras causas de poliartrite, doença gotosa, doenças autoimunes, disfunções da tireoide e demais doenças. Perfeito? Então, agora que a gente identificou aonde tem mais quadro de chikungunya, agora que a gente identificou o paciente que é suspeito de chikungunya, confirmado, manifestações atípicas, agora a gente precisa saber tratar esse paciente. Quando a gente fala de chikungunya, o principal tratamento é o tratamento da fase aguda, porque é quando o paciente vai te buscar de primeiro contato. De novo, o quadro começa de forma muito grave, muito intensa. É uma febre alta, mais de 38,5, e uma artralgia intensa, uma poliartralgia intensa. O manejo inicial consiste basicamente na analgesia associada ou não a opioides fracos. Quando a gente fala analgesia comum, você já sabe, dipirona, paracetamol. Agora, se o paciente, além de desenvolver a artralgia, começa a desenvolver características de dor neuropática, eu preciso associar outros medicamentos para melhorar o quadro álgico do paciente. No caso de dor neuropática, a gente pode associar tanto antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, quanto anticonvulsivantes. Quando a gente fala anticonvulsivantes, a gente dá ênfase clássica para os nossos queridos da atenção primária, que é a pregabalina e a gabapentina. Anti-inflamatório não esteroidal está contraindicado formalmente na fase aguda, justamente pela dificuldade de se excluir dengue durante a fase aguda da doença da chikungunya. Além disso, está contraindicado o uso do corticoide, porque a gente não tem evidência suficiente para o uso do corticoide no manejo da fase aguda, e está contraindicado o uso de antimaláricos, como a cloroquina e a hidroxicloroquina,
pela falta de evidências. Então, vamos fazer esse fluxograma que foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Quando a gente fala da doença aguda, ou seja, até 14 dias, o paciente, a primeira coisa que a gente precisa avaliar ele é o grau de dor. Dor leve, dor moderada ou dor grave. Dor leve, a gente vai passar de pirona ou paracetamol. Dor moderada a grave, a primeira coisa que eu preciso fazer se o paciente tem dor moderada a grave é avaliar o DN4. O DN4 é um questionário específico para avaliar se o paciente apresenta características de dor neuropática. Porque se o paciente apresentar características de dor neuropática, o tratamento muda. No caso de não haver dor neuropática associada, eu não preciso associar os anticonvulsivantes ou os tricíclicos. Agora, no caso do paciente ter a dor neuropática associada, ou se a dor for intensa, a gente pode associar um opioide fraco, como a codeína, a cada 6 horas. A gente vai fazer esse tratamento, de novo, pela fase aguda, então por 7 dias. Se persistir com dor, a gente vai começar a avaliar ele para o tratamento da fase subaguda, que dura até 6 semanas ou 90 dias. Caso o paciente não persista com dor, suspende a medicação, é considerado caso curado. Lembrando, DN4, diagnóstico de dor neuropática, o questionário de dor neuropática. Se o questionário dá maior ou igual a 4 pontos, eu preciso associar aquelas classes que a gente comentou mais cedo. Ou eu vou associar a amitriptilina, ou eu vou associar a gabapentina. A gente vai fazer essa associação por até 15 dias. Se não persistir com a dor, a gente suspende. Se persistir com a dor, a gente vai reavaliar e vai mudar de fluxograma para a gente começar a abordar o paciente como se pertencendo à fase subaguda. No tratamento da fase subaguda, a gente precisa pensar com cautela. Primeiro, como a gente já sabe que é chikungunya, porque dengue não dura mais do que 14 dias. Dengue tem um período de doença muito bem estabelecido. Então, passou de 14 dias, está nesse período entre 14 e 90 dias. Ele persiste com dor, então a gente já tem uma segurança para iniciar o tratamento com anti-inflamatório não esteroidal. Ibuprofeno, naproxeno, da sua escolha, não tem problema. Agora, o tratamento com corticosteroides é que é o grande tchan na mudança dessa classificação. A partir daqui, a gente pode usar corticoide em doses que não são imunossupressoras, mas que têm um efeito analgésico e anti-inflamatório importante. A gente começa a usar prednisona na dose de 10 mg dia e pode aumentar até 40 mg dia. Agora, eu preciso fazer uma observação e é por isso que eu sublinhei o ou no slide. A dose de 40 mg dia, tem um estudo, se eu não me engano, foi feito na França, que eles tentaram comparar a eficácia do tratamento usando 20 e 40 mg dia. E eles perceberam que não há diferença. Ou seja, não há motivo para a gente prescrever 40 mg dia. A gente pode simplesmente ficar na dose de 20 mg dia. Aceitar essa dose de 20 mg dia como dose máxima. Como que a gente... Antes da gente falar do esquema com corticoides, a gente precisa falar também que as demais drogas para o tratamento de dor da fase subaguda da chikungunya não possuem evidência. Não posso usar drogas modificadoras de doença reumática, não posso usar antimaláricos, justamente por conta das escassas evidências relacionadas ao benefício da medicação frente à doença na fase subaguda. Agora, quando a gente fala da aplicação de corticoides, eu preciso fazer com você esse passo a passo de como prescrever corticoides para o nosso paciente na atenção primária. Chikungunya, confirmado ou suspeito, mais de 14 dias. Fase subaguda, como que eu vou prescrever esse corticoide para o meu paciente? Primeiro, eu vou começar na dose máxima. Vou fazer prednisona 20 mg dia por 5 dias. Teve boa resposta? Joia. Então eu vou manter esses 20 mg dia por mais 3 dias. Mantenho mais 3 dias, aí eu reduzo a dose pela metade. Vou começar a dar 10 mg por mais 3 dias. 3 mais 3, 6. Completou uma semana, eu suspendo a medicação. Lembrando que a gente pode fazer esse esquema começando só por 5 dias, ou se o paciente não tiver uma boa resposta nos primeiros 5 dias, a gente pode manter a dose de 20 mg por até 21 dias. Fez 21 dias, aí depois dos 21 dias a gente mantém por mais 3, depois corta pela metade, mantém mais 3 e suspende a medicação. Perfeito? E é isso que a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo propôs para os médicos. E é isso que a gente precisa trabalhar agora. De novo, o que é a fase subaguda? A fase subaguda ou pós-aguda é esse período entre os 14 e 90 dias de doença. 14 ou 90 dias de sintomas de artralgia intensa.
Quando a gente vai falar da artralgia, de novo, a gente vai avaliar a dor do paciente. É uma escala visual da dor de 1 a 3, é uma dor leve, é uma dor moderada ou é uma dor intensa. Dor leve, a gente pode iniciar anti-inflamatório com segurança. A gente vai passar ibuprofeno, ou naproxeno, ou cetorolaco, o anti-inflamatório da sua escolha. A gente vai passar esse anti-inflamatório por 7 dias e reavaliar o paciente. Melhorou, suspende. Se não melhorou, a gente pode persistir um pouco mais no tratamento com o anti-inflamatório, se a dor for leve, ou se a dor piorar, a gente evolui o tratamento do anti-inflamatório não esteroidal e começa para o tratamento com corticosteroide. Dor moderada a grave, já começa o tratamento com corticosteroide. A gente vai começar com prednisona, na dose de 0,5 mg pelo dia, lembrando que as doses sugeridas como dose máxima são ou 40 mg dia ou 20 mg dia, e a minha sugestão é de você fazer 20 mg dia por conta daquela comparação que os estudos fizeram, que eu comentei mais cedo, até a resolução dos sintomas, se usado por 21 dias. Então, eu vou manter 21 dias, prednisona 20 mg dia, um comprimido cedo por 21 dias. Terminou os 21 dias, eu mantenho mais 3. Depois, no dia 24, eu corto a dose pela metade. Completou 7, completou uma semana, eu suspendo a prednisona. Agora, em caso de recidiva, desmame, a gente precisa retornar à medicação ou a gente precisa avaliar se o paciente não vai evoluir para um quadro de dor crônica. Lembrando que, independentemente da fase na qual o paciente se encontra, se o paciente tiver critérios diagnósticos de dor neuropática, a gente vai associar o tratamento com antidepressivos tricíclicos ou com anticonvulsivantes. Agora, no tratamento da fase crônica, a história muda. No tratamento da fase crônica, a gente começa com analgesia comum, sempre que necessário. A gente não precisa fazer ela todo dia, não vai usar ela de forma contínua, a gente vai usar conforme a demanda. Mesma coisa com os opioides. A gente vai associar ou ofertar para o paciente conforme a demanda. Corticosteroides também tem uma virada de chave na fase crônica. Primeiro, a gente ainda não tem um consenso de como utilizar. São várias as referências. Na República Dominicana, eles fazem de 5 a 7,5 mg dia por 6 a 8 semanas. Na França, eles colocam 10 mg dia e fazem retirada gradual. O Ministério da Saúde recomenda fazer o máximo de 40 mg dia por 3 semanas. E a Sociedade Brasileira de Reumato já vai conforme a conduta que a gente comentou mais cedo e fala de 20 mg dia por 6 a 8 semanas com retirada gradual. Além dessas opções, o tchan da fase crônica é que a gente pode associar drogas modificadoras de doença reumática. A gente pode começar a pensar na sulfalazina, no metotrexato e nos antimaláricos. Lembrando, metotrexato, sulfalazina, medicamentos biológicos, medicamentos imunomoduladores, a gente não pode iniciar esses medicamentos sem avaliar o status sorológico do paciente. A gente precisa garantir que ele não tem HIV, a gente precisa garantir que ele não tem tuberculose, a gente precisa garantir que ele não vai ter complicações relacionadas ao uso dessa medicação. Além disso, paciente que entrou em fase crônica, fez tratamento com corticoide, tanto na fase subaguda quanto na fase crônica, e permanece com dor, a partir de 3 meses de doença, o encaminhamento para o serviço de reumatologia está formalmente indicado. A sulfasalazina, na França, eles consideram como droga de segunda linha. O Ministério da Saúde orienta a gente a fazer a prescrição de 2 a 3 gramas dia e pode ser associada com metotrexato, inclusive tendo melhor resposta. O metotrexato já é um pouco mais diferente. Metotrexato a gente vai fazer de 10 a 25 miligramas por semana, com reavaliações mensais, não só clínicas como laboratoriais, justamente pelo mecanismo de ação do metotrexato, que é antagonizar a vitamina B12. Pela antagonização da vitamina B12, a gente vai precisar suplementar ácido fólico, a gente vai precisar ficar preocupado se o paciente pode desenvolver anemia ou alguma alteração das funções renais e hepáticas. Então, a gente vai fazer essas reavaliações mensais, a gente vai ter o nosso paciente perto da gente, a gente vai usar a medicação por pelo menos 3 meses, e o grande benefício do uso do metotrexato é que existe a possibilidade de remissão completa. Então, o metotrexato para a fase crônica é o nosso queridinho, é a nossa moça dos olhos. Agora, os antimaláricos, existem protocolos distintos. A Organização Mundial da Saúde fala para a gente usar cloroquina 300 mg dia ou hidroxicloroquina 200 mg dia.
Já o Ministério da Saúde aqui no Brasil recomenda 600 mg da dose máxima por 6 semanas. Lembrando, como a fase crônica é uma fase que exige atendimento no serviço de atenção secundária, alguns médicos atuantes da atenção primária talvez não se sintam capacitados para tal, o que não tem problema. O importante é que o paciente tenha a avaliação do serviço de reumato e não só receba o tratamento adequado, quanto receba o acompanhamento adequado. Esse é o mais importante. Então, a gente está diante de um paciente na fase crônica, mais de 3 meses de sintomas, com artrite, com dor severa. Vamos avaliar a primeira coisa que a gente faz, como sempre, avaliar o grau da dor. Sem dor, a gente vai suspender a medicação. Com dor leve, a gente mantém a hidroxicloroquina por mais 6 semanas. E se a dor for moderada a grave, a gente pode substituir a hidroxicloroquina por metotrexato. Lembrando que esse é o fluxograma sugerido pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. A gente pode iniciar também o tratamento da fase crônica com metotrexato. Então vamos fazer de novo o fluxograma. Começou a hidroxicloroquina, máximo 400 mg dia por 6 semanas. Vou reavaliar o paciente. Resolveu o problema, suspende a medicação. Permanece com a dor, eu posso repetir o esquema com a hidroxicloroquina se a dor for leve. Permaneceu com dor moderada e intensa, eu substituo a hidroxicloroquina por metotrexato. Se o paciente faz esse tratamento com metotrexato, se ele é avaliado mensalmente, se o metotrexato é feito por até 3 meses, igual preconizado pela Sociedade Brasileira de Reumato, e o paciente persiste com a dor, aí não tem jeito. A gente precisa da avaliação do médico reumatologista para definir os próximos passos desse tratamento da fase crônica. Chikungunya é um desafio não só diagnóstico, mas principalmente terapêutico. Lembre-se, na atenção primária, a gente usa tanto o tratamento farmacológico quanto não farmacológico. Se você sentir necessidade de infiltração articular, se você sentir necessidade do tratamento e o acompanhamento com a fisioterapia, se você sentir necessidade de outros manejos, eles são bem-vindos e devem ser estimulados. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Como vocês podem ver, a maioria é nacional. Eu usei principalmente a Revista Brasileira de Reumatologia, o Ministério da Saúde, o primeiro guia do Ministério da Saúde, lá em 2015, o fluxograma da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e usei também alguns dados epidemiológicos trazidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Foi um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria enorme, igual eu já falei. Espero que haja outros convites. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.